Um abraço para você, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio, trazendo sempre os detalhes, as novidades e os atletas que se preparam para os Jogos Olímpicos Paris 2024, toda a preparação, tudo que o time Brasil vem fazendo nesse ciclo até os Jogos Olímpicos Paris 2024. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria lembrar a você que se inscrevam no nosso YouTube lá do Time Brasil, assinem também o COBcast no Spotify e aí vocês ficam por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho aqui ao meu lado Walter França, que também faz parte da comunicação do COB. Primeiramente, boa noite. Tudo bem? Estamos gravando de noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar já fazendo uma pergunta. Quando você era um jovem, adolescente, lá em Pati do Alferes, né? Você pegava aquele caiaque e gostava daquela navegada, entre aspas, pelos rios da região? Você tinha essa habilidade? A cidade tem bastante rio, bastante cachoeira. É uma cidade de montanha, né? Acho que é parecida com a do nosso entrevistado de hoje aí, mas eu nunca tive essa habilidade, cara. Não tenho essa experiência, não. Então, chegou o seu dia de pegar as dicas que você precisava, aquilo que você sempre sonhou, porque temos aqui hoje Pepe Gonçalves, o maior nome da canoagem masculina, né? Canoagem slalom do Brasil. Resultados expressivos, campeão pan-americano, medalha mundial, um ótimo resultado na Rio 2016. Pepe, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Você acha, olhando para ele assim, na idade dele, dá para aprender ainda ou melhor deixar para vocês? Boa noite, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês, batendo esse papo. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem vai ver, vai ouvir. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, da minha modalidade. E, cara, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Acho que pra competição tá um pouquinho tarde, mas a gente consegue encaixar ele ali no lazer, na aventura. Recreativo, sempre né? dá, Acho que é recreativo. Aquele lazer no fim de semana dá, né? Sempre dá, sempre dá. Então, comece falando pra gente, por favor, como você iniciou a sua vida na canoagem. Você é de Piraju, né? A sua cidade? Piraju, interior de São Paulo. Uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Eu, na minha adolescência, eu sempre gostei muito de todo tipo de esporte. Já andei de skate, já joguei tênis de mesa, basquete, futebol, tudo que você pensar. Por sorte, era ruim em todos. E eu me lembro que 2002 a 2004, a seleção brasileira de canoagem e velocidade da época treinava e preparava os Jogos Olímpicos em Piraju. Pelo clima de Piraju, o rio ser muito parecido. E a prefeitura da cidade, ela notou duas coisas. Uma, que tinha muita criança morrendo afogada no rio, porque ia escondido dos pais, matava a aula para ir pro rio. Inclusive, eu era uma dessas crianças. E o outro fator que eles notaram é que todo mundo se impressionava muito com os atletas da canoagem que passavam na televisão, que estavam treinando ali em Piraju, porque não tinha internet, não tinha nada. Então era o visual e a televisão. Então todas as crianças da época queriam ser aqueles caras e não tinha nenhuma oportunidade. Então a prefeitura da época teve uma brilhante ideia de trazer um projeto social, projeto Navegar, da época do governo federal, de canoagem, vela e remo, com o único intuito da inclusão social e ensinar essas crianças a ter esse primeiro contato com o rio, que é totalmente importante, já que o rio Paranapanema corta a cidade no meio. Então, imagino que seja uma grande atração da cidade, o rio. Totalmente. Todo mundo vai lá se refrescar, pescar, tudo. A cidade gira em torno do rio. E eu me lembro muito bem, cara, que eu vi aqueles caras passando ali de caiaque pelo rio, aqueles caras gigantes, Sebastião Quatrin da época, e logo eles iriam disputar os Jogos Olímpicos de Atenas, né? E eu me lembro que meu sonho era fazer canoagem. E eu me lembro muito bem que no primeiro dia eu me inscrevi, né? Tive que esperar um ano para conseguir entrar, pelas vagas eram disputadíssimas. E eu me lembro do primeiro dia ter uma embarcação de caiaque, uma embarcação de canoagem, uma de vela e uma de remo. Você podia escolher qual que você ia, né? Eu fui na de canoagem, direto. E o instrutor da época de vela foi lá, me pegou pela camiseta assim, não, sua altura dá certo pra vela, vamos lá aqui, né? E tal, na vela. E eu, cara, não pode ser tão ruim assim, né? Eram 6 meses.
E eu comecei na vela, fiz 6 meses de vela. Pô, legal, massa pra caramba a vela. Aí quando não tinha vento não era tão legal assim. Aí no outro projeto, fechava esse projeto, você ganhava diploma e tal. Fui de novo na canoagem. O professor, não, você tá indo bem na vela, vai ter competição e tal. E eu fui na vela, não tinha escolha na verdade, né? E aí me lembro que em um dia a gente fez um piquenique, porque tinha várias ações. Tinha palestra com bombeiro, com médico, com dentista, piquenique. Era um projeto de inclusão social mesmo. Eu me lembro num dia de piquenique eu pegar o caiaque, você podia provar as embarcações e sair remando. E aí o professor da escolinha de canoagem da época, porque era assim, tinha um projeto social, e se você quisesse continuar, você ia para a escolinha de canoagem slalom ou de velocidade, que era a competição. Eu me lembro que o professor da época falava assim, caramba, cara, você sabe remar, vamos pra escolinha. Então eu nem fiz o social da vela. Daí a hora que ele me convidou, eu falei assim, cara, é o que eu tô tentando faz um ano. E aí eu fui pra canoagem velocidade. Competi algumas provas de canoagem velocidade, ganhei algumas medalhas na categoria da época. E depois, por ironia do destino, uma outra história também, fui pro slalom. É isso que eu ia te perguntar, cara. Assim, iniciação importante, você ter esse visual, ter esse contato visual com a modalidade, mas assim, tem alguma coisa, o insight que fez você ficar assim, quando você percebeu que era isso que você queria e ia levar isso a sério e de repente buscar uns Jogos Olímpicos? Cara, eu acho que eu fui muito sortudo de nascer na época que eu nasci, que não tinha esse contato com redes sociais, essas distrações, né? Então, acho que até na minha parte como família, assim, eu consegui aproveitar muito bem meus avós, que agora são falecidos, tenho uma avó só viva, meus parentes, as atividades como criança, assim, e o esporte. Então, não tinha tempo para dividir com outra coisa. Então, era só a canoagem, era canoagem e estudar. Então, eu acho que a gente fez um grupo muito sólido de crianças na época, eu e meus amigos, que a gente, o point pra gente era a canoagem. Então a gente ia escondido remar, a gente ia sábado, a gente ia domingo, uma vez a gente fez cópia da chave do barracão, não façam isso em casa, hein, criança? Pra ir remar escondido. Então, cara, que doideira, você treina de segunda a sábado e domingo você vai remar escondido. Então acho que a contribuição pra esse sonho ir, sabe, nascendo dentro de mim, foi primeiro ter nascido na época que eu nasci, não ter distração com mais nada, viver o mais puro do esporte ali e ter esse grupo forte na base dos meus amigos, que fazia ficar muito mais divertido. Mas por que você foi parar no slalom? Porque é um tipo que não é tão comum, cara, assim, né? É mais radical. É uma outra foi? história. Você vai ver que eu não fui uma criança muito obediente, né? Vamos lá. Porque cara, você abria barracão com chave... Copiada. Eu tô me queimando aqui de graça. Vamos lá. Cara, eu tava fazia um ano na velocidade. Eu tinha ido pro Campeonato Paulista em Piracicaba, ficado em segundo lugar. Com quantos anos isso? Isso com 10 para 11, por aí. Aí eu me lembro que ia ter uma seletiva para um brasileiro em Entre Rios do Oeste. Então você tinha que passar nessa seletiva para você ir com a escolinha, né? Faltando uma semana para essa competição, a gente tava chegando, eu e mais um amigo, a gente tava chegando ali do treino já cansado. Tinha 2 meninos mais velhos, Murilo e Marcelo, são 2 gêmeos que até hoje não fazem canoagem. Eles pegaram e começaram a jogar água na gente com a pá do remo, pra brincar com a gente, pra zoar a gente, né? E a gente caiu na pira e revidou. O professor da época, quem que ele viu jogando água? Eu e o mais novo, né? Mais novo. Pra quem que ele deu uma semana de suspensão? Faltando uma semana pra seletivo, pra gente. Aí eu meio já safo, já assim, eu falei assim, cara, eu não vou ficar uma semana sem treinar perto de uma prova tão importante que eu quero participar. Aí encontrei o professor do slalom da época na rua, falei assim, ô Jimmy, o Jimmy, né, Claudinei de Almeida, ô Jimmy, cara, tô querendo provar o slalom lá, não tem como fazer uma semana de experimental, assim, só pra ver qual é que é e tal. Ele, não, vem cá e tal. Aí eu fui lá, remei o slalom durante uma semana, me apaixonei completamente pelo slalom. Nada contra a velocidade, sou fã do Isaquias, sou fã da galera da velocidade, tem vários amigos, mas slalom é muito mais legal. Mais radical. Mais radical. Para uma criança ali de 11, 12 anos, cara, você chegar na escola e falar assim, pô, desci a corredeira ali, tô remando na corredeira, que era tão temida pelos pirajuenses na época. E para mim eu me apaixonei porque
esse contato com a natureza direto, e cada dia você numa corredeira diferente, cada competição depois numa corredeira diferente, e o professor da época também, a forma que ele levava as aulas para os alunos me fez apaixonar pela modalidade. Aí eu fiz essa semana, voltei para a seletiva, perdi a seletiva e nunca mais voltei na velocidade. Aí fiquei no slalom até hoje. E aí você falou da radicalidade, né, da emoção de estar ali. E você é um especialista na mais radical das provas agora do slalom, que é o K1 extremo, né? Medalhista em mundial. Como é que é? Como é que é isso, cara? Como é que foi chegar no extremo e agora com a prova se tornando olímpica, né? Para Paris, né? Cara, o extremo... É extremo mesmo, né? Porque extremo, cara, é extremo. Pra mim, ele caiu como uma luva, assim, porque eu sempre fui muito apaixonado pela parte raiz mesmo da modalidade, sabe? Então, cara, treinar em pista artificial é um saco pra mim. Eu não vejo a hora de eu estar numa cachoeira. Inclusive, ano passado eu fiz uma expedição no Mato Grosso, fiquei 10 dias no Mato Grosso, cara, descendo uns rios lá inexplorados. E agora eu posso fazer isso como uma forma de treinar pro extremo. Então caiu como uma luva, porque eu posso mesclar o que me deixa vivo, que me deixa essa chama da paixão do esporte vivo, que é estar em contato com a natureza, que é estar no mais radical do esporte, que é o que me fez apaixonar lá atrás em Piraju, eu posso fazer isso hoje para treinar. Então vai assim, me reapaixonando todos os dias que eu tô nesse contato com a água. E eu me dei muito bem no extremo porque eu acho que, diferente do slalom, a gente começou o slalom, se você perguntasse para especialistas do mundo, é improvável que eu e a Ana a gente está fazendo na canoagem slalom. Porque é um esporte feito por europeu, para europeu e todo na Europa. Então a gente tá assim, cara, o que a gente fez é inimaginável, porque a gente já começou anos e anos e anos atrás dos europeus. Só que no extremo não. No extremo a gente começou junto com eles. Então a gente não tem muitos fatores que no slalom tem, no extremo a gente não tem. Então acho que isso foi o diferencial. Então caiu como uma luva, cara. Começar numa modalidade junto com os europeus é um sonho, assim, né? Agora você citou a Ana, né, que tem conseguido resultados muito expressivos. Aí vocês vêm de título pan-americano, vocês têm medalhas em mundiais. O quão possível é uma medalha olímpica? Em que nível de sonho que é isso? Dá para realmente sonhar? Dá para acreditar? É algo muito distante? Você consegue mensurar assim, qual é a real possibilidade que vocês têm de uma medalha na canoagem slalom? Olha, sendo muito realista para vocês, a medalha da canoagem slalom, ela é real. Hoje eu e a Ana, a gente está nas condições reais de medalha. A única coisa que está afastando a gente da medalha ainda é a experiência que os europeus têm a mais que a gente está tirando na unha ali mesmo, na raça. Isso falando no slalom, né? Que no extremo já é outra história. No extremo a gente já é favoritíssimo a medalha olímpica. Mas no slalom já é real. Em 2016 eu mostrei isso, com 23 anos. Eu peguei uma final olímpica inédita para o Brasil em casa, onde o cenário é de pressão absurda. O único não europeu na final olímpica. O único não europeu na final olímpica. E é um cenário impossível. Você vai imaginar, moleque, primeira Olimpíada, competindo em casa, pressão, final olímpica, não vai conseguir, impossível. Só que a gente conseguiu. Em Tóquio, na classificatória, eu fiz o melhor tempo, perdi para mim mesmo praticamente a minha medalha, deixei escapar nas mãos. E eu acho que a Ana também é a mesma coisa, assim, é só essa experiência, essa maturidade que hoje o cara do slalom é um tcheco, o Jiri. Ele tem a mesma idade que eu. Só que ele começou no caiaque com 2, 3 anos de idade, com o primeiro contato com o pai dele. Então, olha a diferença, eu comecei com 12, Sim. Então são 10 anos a menos, e isso lá que ele vai muito mais além, em competições, em treino, em estrutura de sair da competição, já voltar para casa. Então tem muitos fatores, sabe, que a gente começou atrás e que a gente está tirando na raça mesmo, porque brasileiro é bicho ruim. E no extremo é diferente, como eu falei. Então, isso que só desculpa te cortar, mas explica sobre o extremo. Qual é a situação? Você falou de igual para igual, começou todo mundo na mesma e hoje vocês estão numa situação de brigar pela medalha sem dúvida. Sem dúvidas. Hoje, no cenário mundial, todo mundo coloca eu e a Ana como favorito a medalha em Paris. A gente se sente favorito, porque, desde 2020 que eu medalho em todo ano, pelo menos em uma Copa do Mundo. Medalhista em Mundial, a Ana também. Então, a gente está nesse cenário. E o que ajuda também é que
alguns concorrentes são repetidos os países, né, do país. Então é só um por país que vai. Então isso ainda auxilia a gente ainda mais nessa Você vantagem. acaba deixando muitos rivais que você teria pela medalha fora. Por exemplo, a República Tcheca. Eles têm o atual campeão mundial do slalom, eles têm o atual campeão europeu do slalom, eles têm o atual campeão europeu do extremo e o atual campeão do ranking das Copas do Mundo do extremo. Todos diferentes. Todos diferentes. Desses 4, só um que vai. Porque é o mesmo atleta que compete o slalom, vai competir o extremo. Então 3 que poderiam brigar por medalha já estão fora. Basicamente. E no Brasil, vocês dois, você e a Ana no caso, são os nomes para ir e não... Cara, assim, não dá no esporte você sabe como é que é, claro. Né? Até você conseguir a vaga, primeiro no Mundial e depois reconquistar ela no Brasil, nada tá conquistado, mas a gente tá trabalhando para isso. Meu pensamento é totalmente na vaga e depois na medalha. Isso que eu ia perguntar, cara. Você falou do pensamento, eu ia perguntar isso, né? Cada atleta encara o favoritismo de uma maneira diferente, né? Eu lembro de em Tóquio você ter falado de preparação mental, de ser uma das áreas que você estava focando para poder ter um desempenho melhor, né? Você continua esse trabalho? Como é que você encara essa questão de estar também encarando a preparação mental aí como um fator dentro da tua preparação completa como atleta? Cara, só pontuando, acho que muita gente não sabe, né? Mas Tóquio eu tava muito bem, cara. De cabeça, físico, tava no meu melhor, assim, que eu poderia estar, né? Com um treinador meu também da época, que era um amigo meu, um cara sensacional, o tcheco. E faltando menos de 24 horas pro embarque de Tóquio, eu fui diagnosticado com Covid. E meu mundo desabou, né? Porque para recumprir o protocolo olímpico, eu iria chegar no dia da competição se chegasse. E com a graça de Deus, sou uma pessoa muito católica, eu acredito muito, eu acho que foi um milagre, foi um falso positivo, uma coisa quase impossível de acontecer. Só que nesse processo todo, para eu reembarcar, demorou 10 dias. Então, eu me mantive muito forte mesmo, mas deu uma balanceada ali, eu acredito que não tenha quem não daria, né? Então, acho que minha medalha ali foi adiada, né? Porque eu tava muito bem, eu tava muito consciente da minha medalha em Tóquio. E qual foi a sua pergunta mesmo? Esqueci. Sobre a sua preparação. Mental. Sobre a preparação cara, mental. O meu grande forte de sempre foi o mental. Desde sempre. Eu sempre me saí muito bem nas adversidades. Tanto que essa de Tóquio, consegui fazer uma prova muito boa dentro das condições, né? E 2016 também, nas Copas do Mundo, enfim, sempre me saí muito bem. E o trabalho mental eu faço com a Nel Salgado, mesma coach da nossa monstra, Rafa Silva, e eu acho que é essencial, então eu levo isso como meu aliado. E eu sou um atleta um pouco diferente, porque eu gosto de pressão. E eu performo com pressão. Se não tiver pressão, eu não consigo me ativar, digamos assim. Cresce então, nas grandes, assim. Cresço nas grandes, cara, nas adversidades. Sempre quando alguma coisa acontece, cara, eu falo, não, tá tranquilo, porque eu consigo administrar isso. E dá certo. Então, quem está assistindo o nosso podcast ou ouvindo, fique ligado na canoagem slalom e no extremo em Paris 2024, porque temos muita chance de medalha com o PP, com a Ana Sátila, né, no feminino. O Brasil ficando cada vez mais forte nessa modalidade. O extremo entra agora, né, no programa olímpico em Paris, então é uma possibilidade maior de medalha para o Brasil. Agora, você falou muito sobre sua preparação, que você foi para rios que não eram explorados no Mato Grosso, né, você falou. O que você já encarou de mais estranho e diferente num rio? Porque é inevitável e você não tem como controlar. O que você... Eu até cheguei a ver uma entrevista sua falando de rato em praga, alguma coisa assim, mas o que você já teve que encarar num rio durante um treinamento? Cara, eu acho que... em Piraju, o único rio não poluído do estado de São Paulo. E durante 10 anos da minha carreira lá, né, do início, né, do slalom, no meio da nossa pista de treinamento tinha um cano desse tamanho, assim, que soltava mesmo aquilo lá que a gente faz no banheiro. Dejetos mesmo, pesado, velho, pesado, milho, tudo que você imaginar.
E, cara, durante 10 anos a gente conviveu com isso. Treinando do lado do negócio caindo lá. Você foi atingido alguma vez? Não? Ah, certeza. Aquela capotagem. Ah, Deus do livre. E eu tenho orgulho de falar que, por minha causa, saiu aquele cano de lá. Porque com a minha influência, depois dos jogos, eu voltei lá e eu fiz a prefeitura de Piraju tirar aquele cano de lá. Então, isso é uma das coisas que eu me orgulho, mas é uma das coisas mais diferentes, assim, que eu encarei no Rio. Mas já encarei, pô, em Praga é um rio que corta a cidade no meio, tem rato que desce lá na pista, é normal, nem esquenta. Normal, depois do cano em Piraju... Exatamente, depois do cano em Piraju você está acostumado com qualquer coisa, né? Animal, assim, já teve problema com algum tipo de bicho em treinamento, assim, ou não? Eu tava vendo um vídeo do treinamento de vocês lá, tinha um doguinho lá o tempo todo lá, Cara, perto, olhando. Em Deodoro, cara, sempre a galera deixa cachorro lá e abandona, assim, né? Até a Ana leva a ração pros cachorros lá direto, leva pro veterinário e eles ficam todos lá. A gente sempre tenta arrumar um lar aí pros cachorros. Se alguém quiser um cachorrinho bonitinho, dócil, tem lá em Deodoro uns 4, 5 pra adoção. Mas isso é um tipo de coisa que atrapalha um treinamento? Claro, Piraju antigamente se conseguiu resolver, mas é uma situação que muitas vezes é da natureza, né? Esse caso não era da natureza, mas vocês não têm como controlar, né? E acaba atrapalhando o treinamento de vocês em alguns momentos por conta de coisas desse tipo? Cara, não, porque acho que são tantas variáveis que a canoagem lá não tem, que isso daí é o de menos, cara. A gente tá acostumado. A gente faz, a maioria das vezes, na natureza, né? Em rios. Então a gente tá propício a ter que se adaptar ali ao meio. Você, quando for começar lá em Pati, toma cuidado com o que vai ter no meio do rio, hein? Toma cuidado. Muita pedra. Ô, Pepe, eu ia te perguntar isso, cara. Em Tóquio, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá durante alguns treinos, não durante a competição. Cara, e era muito calor, sentia a temperatura ali muito alta, assim, e muito aberto, né? Não tinha muita árvore ali. Essa questão interfere? Não é uma questão normal para você? Da diferença que imagino que ali no Rio tem a vegetação, tem alguma coisa ali. Isso interfere de alguma forma? Não? Cara, são coisas que a gente tem que se adaptar. Tipo, Tóquio tava muito, muito quente. Até pra gente que é brasileiro. Imagina pros europeus, né? Aqui no Rio, a gente treina no primeiro horário de sol. Porque depois das 9 lá em Deodoro é impossível. Quem mora lá perto sabe. Lá é mais perto do sol um pouquinho. E quando a gente vai pra fora também. Quando vai pra fora, o frio e a água fria também atrapalham. A gente tem que se adaptar. Mas são coisas que é o esporte que a gente escolheu. Então a gente tem que se adaptar a isso também. Então não chega a atrapalhar, assim. É uma coisa que você tem que se adaptar. Como é a preparação de um atleta de canoagem, slalom no caso? Você treina muito na água, na descida, tem musculação, enfim. Como é a sua preparação, para quem não sabe, como treina um atleta da sua modalidade? Hoje, acordei 5 da manhã, tomei café, fiz uma ativação ali em casa já, com rolinho, liberação miofascial, dei uma alongada. Fui para Deodoro. Em Deodoro a gente fez um treino que a gente pega a pista inteira da canoagem e divide ela em 2. A gente chama de meia pista. Então a gente faz como se fosse uma simulação de prova, só que ela é dividida em 2. Então a gente fez 6 vezes isso, a pista. Aí saí de Deodoro, deu 1h30 de treino na água. A gente saiu de Deodoro, foi lá pro Maria Lenk. A gente foi pra sala de força, fez força bruta mesmo. Esse treino que a galera faz na academia, que sai cansado, a gente fez isso depois do treino na água. Almocei, dormi ali meia horinha, já depois fui pro treino de Deodoro. A gente fez um treino técnico, né, que a gente pega uma parte só da pista e fica repetindo ela, pra testar, pra ver qual manobra é mais rápida, com vídeo e tudo. E aí voltei e tô aqui agora. Então esse foi meu dia. Mas o treino, tipo, baseia em técnico e físico, né? Aí técnico a gente sempre faz na água e físico a gente pode fazer tanto na água quanto no Maria Lenk. Depende do período, né? Por exemplo, agora a gente tá um pouco mais longe do nosso objetivo principal, que é o Mundial em setembro em Londres, que é a seletiva olímpica. Então agora é o período que a gente mais treina, que é a base. Vai chegando perto da competição, um pouco menos para estar mais descansado ali, que é o polimento, né? Como outros esportes. Aproveitando esse gancho, você falou da iniciação, da importância de um bom professor na iniciação, né? E no alto rendimento.
qual a importância de ter um bom técnico. Agora vocês contam de novo com o italiano Ettore Ivaldi, né? Treinou aí no ciclo Rio 2016 e voltou agora. Como é que é para vocês ter um treinador desse naipe e tá de volta com vocês aí no dia a dia? Cara, é importantíssimo. É a peça fundamental de todo atleta é o treinador. Porque acho que ainda mais... eu acho que assim, são períodos diferentes, né? Eu acho que o treinador da base, ele tem uma missão de te ensinar alguns princípios e te apaixonar pelo esporte, que é totalmente importante. Porque a vida de atleta olímpico é muito difícil. E se ele não tiver realmente apaixonado por aquele esporte, ele não continua. Já estou há 18 anos na canoagem. Para acordar todo dia e treinar, o cara tem que estar muito apaixonado pelo que faz. E não é por grana, não é por nada, é pelo amor mesmo. E o treinador do alto rendimento, ele tem uma missão de apagar os fogos, né, que tem ali durante a caminhada olímpica e conseguir montar uma logística de treinamento, de viagens que te leve ao seu melhor lá no seu objetivo principal, no nosso caso, Jogos Olímpicos. O Ettore, ele tem uma qualidade técnica muito grande, ele é um dos melhores técnicos do mundo na parte técnica, mas ele tem uma outra qualidade que é a questão de logística, de organização, de fazer esse círculo todo funcionar muito bem. Então, eu acredito que assim, igual eu, em Tóquio, em Paris, vão ter vários. Qualidade técnica, física, que são coisas que todo mundo pode treinar. Agora, essa parte desse círculo de logística, de estratégias durante todos esses anos é o que vai fazer a diferença ali dos milésimos, daquela chegada ali realmente para a medalha ou não. Então, eu acredito que é muito importante essa parte de um treinador de alto nível, né? Ele ser completo, porque acaba sendo da família, acaba sendo uma pessoa ali que você confia, que você tem que contar segredos, que você tem que dar a sua vida na mão do cara mesmo, entregar e acreditar. Então, ter o Ettore do nosso lado é fundamental e a qualidade técnica dele é indiscutível. O cara vive canoagem. E a gente está falando muito sobre os seus treinamentos, né? Você cita a Deodoro e você cita o Maria Lenk. Acho que a canoagem slalom utiliza muito o legado que ficou, né, dos Jogos Olímpicos com a pista de Deodoro. Tudo que é feito no Maria Lenk, eu até vi vídeos de vocês na piscina do Maria Lenk treinando canoagem, né? Faz uma adaptação. O quanto que tem essa estrutura tão boa, né? Que nem todos os esportes conseguem ter uma estrutura como essa. O quanto isso ajuda vocês a chegarem o mais perto possível dos europeus e conseguirem os feitos que vocês têm conseguido na modalidade. Eu acho que Deodoro é o legado mais aproveitado de toda a Rio 2016. Eu não vejo nenhum outro assim, né, que tenha sido tão aproveitado quanto Deodoro está sendo, tanto por a gente, né, quanto pela população ali do entorno, que usa como as atividades de piscina, de caminhada, de corrida, de bike, etc. Eu pontuo assim, cara, se não existisse Deodoro, se não existisse esse suporte, essas condições de treinamento que o Comitê Olímpico está dando pra gente, não existiria de forma nenhuma os resultados que estão tendo e os resultados que a gente está sonhando. Seria impossível. É só isso que está fazendo a gente chegar nos europeus e sonhar com a medalha olímpica, conquistar as medalhas que a gente está conquistando, porque é tudo muito longe. Então, essas condições de treinamento que a gente está tendo hoje são as mesmas que eles têm lá. Deodoro hoje, na minha opinião e de vários outros, é uma das 3 melhores pistas do mundo para treinar canoagem slalom e para competir. É uma pista olímpica, né? Uma assim, pista uma olímpica. pista usada nos Jogos Olímpicos. E a de Paris ficou ruim, não é a de Tóquio ficou ruim, a de Deodoro dá de 10-0 na de Tóquio, e a de Paris também ficou ruim, Deodoro também dá de 10-0 em Paris. Então, a gente está ali como pista olímpica, junto com Londres ali, na melhor pista que possa ter. E aconteceu até um fato curioso, que esse começo de ano os europeus vieram treinar aqui em Deodoro. Então veio tchecos, eslovacos, eslovenos, veio uma galera treinar aqui, porque ela tá muito frio. Então eles vão para a Austrália, para os Emirados Árabes, e esse ano eles vieram para cá. Foi o primeiro ano que a gente abriu para eles virem.
E eu tava conversando com um treinador da Eslováquia, ele falou assim, eu perguntei pra ele, e aí, gostou e tal, o que você acha? Vamos voltar aqui ano que vem? Ele me falou assim, com essas palavras, eu vou chegar na Eslováquia, com essas palavras não, né, que ele falou em inglês. Não foram essas palavras exatamente. Exatamente essas, mas... Quis dizer assim, eu vou chegar na Eslováquia e vou falar que o treinamento aqui foi ruim. Porque eu não quero que eles venham todos pra cá ano que vem, senão não vai ter horário pra gente treinar. Ele falou assim, não, brincando, cara, foi muito bom, foi melhor do que a gente imaginava. As condições de treino que vocês têm aqui são perfeitas, com essas palavras. Então todo mundo gostou. Veio um amigo meu, o Vavra também, que é vice-campeão olímpico, veio treinar aqui, gostou muito. Um campeão mundial também veio. Então hoje a gente tem as melhores condições para treinamento e para a gente buscar essa medalha. Isso é uma coisa que a gente vê de várias modalidades, né? Assim, o pessoal da ginástica, né? Com a areninha que chama lá no Parque Olímpico, enfim. Muitas modalidades têm aproveitado toda a estrutura oferecida pelo Comitê Olímpico e têm conseguido resultados cada vez mais expressivos, recorde de medalhas em Tóquio e muitas medalhas em mundiais também, né? Isso, cara. Eu acho que o centro de treinamento ali do time Brasil virou mesmo a casa do esporte, né? É uma coisa que eu gosto de perguntar, você estava falando dos estrangeiros da canoagem lá que vieram para cá, a gente tem estrangeiro de outras modalidades, eu sempre brinco com isso. Você também acha que o centro de treinamento do time Brasil ali tem um pouco de Jogos Olímpicos ali, de Vila Olímpica, vários atletas de diversas modalidades treinando ali. Como é que é esse teu dia a dia ali no... Cara, eu finjo costume ali, né, cara? Tô ali no aparelho, de repente a Rafa Silva aqui do lado, Ana Marcela do outro. Eu finjo costume ali, cara. É bom pra você ir pegando, né? Vem cá, passa a dica aí. Cara, o Maria Lenk ali é um sonho, cara. É um sonho que a gente sempre sonhou em estar ali, compartilhando esses momentos com outros atletas e utilizando os serviços do Maria Lenk. Ali você tem terapeutas qualificadíssimos, você tem médicos à sua disposição, o laboratório olímpico. Então, tipo, é tudo que faz o diferencial. E não só isso, não só ser profissionais do mais alto gabarito, mas são humanos, cara, são os brasileiros mesmo, o suco mesmo do brasileiro, sabe? Que você chega ali, um sorrisão, tá te atendendo, pô, faz uma brincadeira, sabe? Tipo, são humanos mesmo. Eu acho que isso faz muita diferença pro atleta brasileiro, porque eu acho que o atleta brasileiro é diferente dos outros, sabe? Eu acho que esse lado soma muito. Então, se a gente chegasse ali e fosse uma coisa automática, não seria da mesma forma. Então, acho que é um conjunto, assim, que faz toda a diferença. Pô, você falou aí de um lado tanto quanto motivacional ali, né? Você falou que para Tóquio 2020 você levou o que você conseguiu na Rio 2016, te motivou para Rio 2016, você levou a frustração de não ter ido para Londres 2012 por 13 centésimos, né? Cara. Se não me engano, 13 centésimos. Eu toquei na penúltima baliza, aí são 2 segundos de penalidade, né? Ah, chorei, hein? Nossa! Imagina uma Conta frustração um pouquinho disso, olímpica, como é que foi esse período ali Cara, superar essa frustração e respirar e voltar? Eu tinha 18 anos, cara, na época, né? E eu sabia que aquilo ali, primeiro, era meu sonho, e outra que mudaria a minha realidade, né? Como pessoa ali, e no esporte também, porque eu sabia que a partir de uma classificação para Londres, mudaria o incentivo, mudaria a grana para canoagem, mudaria tudo, sabe? E não classificar para o seu sonho por um erro seu na penúltima baliza por 13 centésimos, pô, fosse por 5 segundos, cara. 13 centésimos é sacanagem, por um toque na última baliza. Qual que é o time que prefere ser eliminado nas oitavas de final do que chegar na final e perder no último minuto? Cara, né? eu fiquei muito, muito triste. Eu chorei assim, cara, eu não me recordo de ter chorado tanto assim alguma outra vez. Porque eu chorei uma noite inteira, aí na hora que eu tava recuperando, deu a abertura de Londres lá do sofá de casa, chorei mais um pouco. Aí tava recuperando. As Spice Girls lá cantando, o Mr. se Bean, debulhando em lágrimas. tá ali, cara, negócio palpável, sabe? Só que eu tinha uma cabeça tão boa que eu falei, cara, de duas uma, eu fico me lamentando, ou eu vou buscar daqui 4 anos. E aí eu consegui, depois de 4 anos, classificar para os Jogos Olímpicos do Rio 2016,
Peguei uma virose uma semana antes da seletiva olímpica, quase que eu perco a seletiva olímpica. Antes de Paris, você não sai de casa durante um mês, né? Com quem você vai ter contato? Porque você pega uma virose antes da Rio 2016. Você pega uma virose, você pega um falso Covid antes Mundial do ano passado eu peguei Covid. Olha lá. 5 dias antes. Então, um mês antes fui liberado 7 horas antes da minha prova, fui liberado para o Mundial. Uma dica, um mês antes, vai para Piraju, fica sozinho no Rio, pede a prefeitura. O que eu falo para você, assim, cara, o meu karma positivo, ele tá só acumulando. E ele vai vir, velho. Uma hora ele vai vir, porque, cara, é cada história que você não tem noção, cara. É cada uma. A gente já manda um recado aqui pro presidente Paulo Vanderlei, pro nosso diretor-geral Rogério Sampaio. Fazer uma bolha. Da canoagem. Pra todo mundo. Se acerta, faz uma bolha, coloca o PP lá dentro e não corre risco de ter nenhum problema, pelo amor de Deus, pra chegar em Paris. Isso. Desculpa de interromper, cara, mas eu queria te perguntar isso. E da Rio 2006, Tóquio 2020 pra Paris 2024, você leva também alguma coisa? O que você leva? Eu acho que não teve muito tempo, né? Pra gente parar pra pensar, assim, tudo aconteceu muito rápido, acabou Tóquio, já tá vindo Paris. Mas eu acho que eu levo um senso de maturidade muito grande. Eu me vejo, assim, como uma pessoa que amadureceu nos últimos 4, 5 anos, sabe? Muito. Tanto na água, como pessoa, como postura e tudo. Eu acredito que isso que vai fazer o diferencial do resultado em Paris. Então, é lógico, eu fiquei amargando ali de não ter chego um pouco mais longe, sabe? Que eu poderia, tava na minha mão. Só que eu entendi que não era o momento, porque, cara, ter um falso positivo um dia antes de embarcar para os jogos, cara, é porque não era para ser mesmo. Então, eu fiz tudo que eu pude, me mantive muito bem, cabeça boa, mas não deu. Então, eu tenho mais uma oportunidade e essa eu vou agarrar com as duas mãos. Agora, Valtinho, não sei se você sabe. Não, você sabe, porque você é sempre muito bem informado, mas além dessa carreira vitoriosa na canoagem slalom, o PP tem uma vida como influencer também, né? Como que você arranja tempo? Como é a sua vida nas redes sociais? Você tem lá os seus quase 400 mil seguidores, né? Como que é o seu lado influencer também? Cara, eu tô no Instagram desde quando era mato, né? Você desbravou o Instagram. Desbravei. Podia ter um pouco mais de seguidor, assim, mas por reconhecimento. Não, brincadeira. Mas eu sempre, porque eu gostei muito. Meu hobby é fazer vídeo e editar vídeo. Então, eu gosto desse lado de produzir, de editar, de tirar uma foto legal e postar e tudo. Paulo Conde, nosso diretor de comunicação, fica de olho, precisar de um editor de vídeo aí. Tá aqui. Eu acho repórter por um dia. Repórter por um dia. Aí, eu gosto. E eu sempre vi o Instagram como uma ferramenta importantíssima e imprescindível para os esportes como a canoagem slalom. Porque hoje a gente tem um pouco mais de espaço, mas antes, há uns 3, 4, 5 anos atrás, a gente não tinha esse espaço que a gente tem agora. A TV não passa canoagem slalom. Então, eu acho que assim, você com seus 1000 seguidores, se você consegue divulgar para 5 pessoas o seu esporte que não conhecem o seu esporte, pô, olha que fantástico. Então eu sempre vi, primeiro pelo lado que eu sempre gostei de editar foto, de postar vídeo, e outro de conseguir ajudar a minha modalidade a se tornar mais conhecida e mais reconhecida. Então eu acho que é uma ferramenta que está aí para todo mundo usar, é gratuita, então eu via como essa ponte para chegar à minha modalidade a pessoas que não a conhecem. E eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma muito, muito legal. E você separa um tempo assim na tua agenda, cara? Como é que é essa tua prática do post? É o momento ou você tem ali uma... cara, eu vou separar um pedacinho da minha agenda aqui no treino para atender. Como que é? De repente para atender a imprensa ou para poder fazer os posts? Cara, não, sempre procurei... postar o que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, passar para as pessoas o que eu vivo ali no momento, nas competições, nos treinos, no dia a dia. E também tem um lado que se tornou também profissional do Instagram, né? Que faz parte de uma agência, que chega os public posts lá, empresa e tal, aí isso são coisas mais pontuais, né? Mas a maioria das coisas é tudo do meu dia a dia mesmo, que eu faço, que
que eu posto. Você falou sobre a divulgação. Você acha que você consegue fazer essa divulgação da canoagem slalom pelo Instagram? Ou você consegue mensurar se você tem muito mais seguidor porque gostam da sua vida pessoal, porque te acham legal? Enfim, você consegue ter essa... Eu acho que são momentos. Eu acho que, assim, são picos e picos, sabe? Vai chegando perto dos Jogos Olímpicos, aí é pessoas que querem te acompanhar no esporte, mas... até você chegar lá, você tem que ir jogando o jogo das redes sociais também. Tipo, a pessoa quer ver a sua vida pessoal. Só que aí no meio da vida pessoal, pô, jogo a canoagem junto. Então eu vou fazendo esse quebra-cabeça aí pra ir chegando nas pessoas. Porque às vezes eu posto uma foto lá dentro de uma cachoeira, risco de morte, cachoeira de 15 metros. Pô, tanto like. Aí posto uma selfie lá sorrindo e estoura. Fala, pô, não é isso, cara. Você tem que curtir a descer na cachoeira. Eu ia perguntar isso. O que você consegue ver o que dá mais engajamento em rede social para você? É vida pessoal? São momentos. Lógico, em Jogos Olímpicos tá todo mundo voltado ao esporte. Mas passou Jogos Olímpicos, a gente sabe que isso em tudo, né? Isso são as marcas, isso é tudo. Então, no dia a dia, com certeza, a vida pessoal, né? E você, o seu Instagram, o que mais bomba? Você que é um influencer também, né? Não, nada, tô longe disso. Você que é um Mas tô grande... trabalhando. Agora eu tô avaliando xícaras, eu tô apostando nisso aí como xícaras como de café, futuro. né? Avaliador de xícaras de café. Gosto muito de xícaras de uma maneira em geral. E certo. você, Pepe, quais são as tuas paixões ali? A gente sabe que, pô, lógico, esporte, a vida ao ar livre ali, mas o que o PP, quando tem um tempo livre, que não tá treinando, não tá competindo, o que você faz ali, cara? Tem algum hobby? Como é que é essa vida fora do esporte, digamos assim? Cara, é difícil porque é o ano inteiro, né, treinando e competindo. Um dos meus hobbies é remar também, né, fazer expedições, tá nesse lado, produzir conteúdo também, tipo foto, vídeo, é uma coisa que eu gosto muito, vídeo de drone, eu acho muito legal. Mas quando eu não tô fazendo nada disso, eu procuro estar em contato comigo mesmo, na natureza, nesses lugarzinhos assim mais afastados, sabe? Eu gosto de reafirmar essa paixão que eu tenho pela natureza, assim. Mas quando você tá de férias, você vai remar também? Também. Acha um destino que é bom pra remar. Não, então, essa expedição que eu fiz, depois da temporada. Cara, eu fui pro Mato Grosso, essa expedição chama de Remo e Alma, que a gente fez. Cara, foram 2.500 quilômetros pra chegar. A gente ficou 10 dias no total, né? A gente remou 4 rios diferentes. E alguns deles, assim, alguns não, quase todos, né? A gente chegou no rio lá em Campo Novo dos Parecis. 100 km de estrada de terra da última cidade. A gente acampou na beira do rio. Então isso assim, a gente estava com uma caminhonete a gente era totalmente autônomo, então a gente tinha tudo dentro do carro. Material para acampamento, para camping, comida, material para remar, primeiros socorros e tudo. Porque um resgate ali é impossível. Então a gente entrava no rio, descia o rio, aí acampava de novo, então totalmente isolado de tudo. E isso foi na minha folga. Então... Essa é a folga de um atleta de canoagem slalom. O que ele vai fazer? Leve, né? O que ele vai fazer? Vai remar. É bom, é gostoso. 1.000 quilômetros. Não, ó, eu confesso que tem dias que eu não faço nada. Tem dia que eu fico só em casa, dormindo o dia inteiro. Que eu preciso desses dias também. Mas eu sou bastante ativo, assim, eu gosto de fazer essas aventuras. Atleta de alto rendimento não gosta de ficar parado. Não fica parado muito tempo, não. Por falar em dormir, o que a gente vai fazer agora? Liberar o PP para ir embora. Descansar finalmente, né? Descansar finalmente. Acordou 5 da manhã, que já são 8, 10 da noite. Deve estar cansado, deve estar com sono. Então a gente vai liberar o PP, porque a gente está chegando ao fim dessa edição do Cobcast. PP, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal esse papo. Fique à vontade sempre. A gente espera recebê-lo aqui de novo, quem sabe depois dos Jogos Olímpicos, você trazendo a sua medalha aqui pra gente. Mas muito obrigado pela sua presença, foi muito legal receber você aqui no Cobcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais da minha vida, do meu esporte. Parabéns pela iniciativa, eu acho que o esporte brasileiro merece um espaço desse, as pessoas saberem um pouco mais também, os atletas, o outro lado, né? Também que a gente não mostra nas redes sociais, eu acho que esse bate-papo aqui é muito válido, muito interessante. Pô, fiquei amarradão de participar e a gente se vê bastante por aí ainda e espero trazer a tão sonhada medalha pro Brasil aqui para todo mundo. Antes tem o PAN, né? Você está lá no PAN.
Tem bastante competição. Tem bastante coisa ainda, tem né? 5 Copas do Mundo, Jogos Pan, Campeonato Pan-Americano também, Seletiva Olímpica, Mundial. Esse ano vai ser longo. Então volta com a medalha. Geralmente atleta não gosta de receber boa sorte, porque o desempenho não depende da sorte. Mas no caso do PP, eu acho que desejar boa sorte Boa. não é demais. Boa sorte, é bom ter se sorte, energia cuida, positiva. vai com Deus, tudo é bom. Exatamente. Tudo é bom. A sorte é para chegar na competição, aí depois a corrida, Depois a mas boa corrida. sorte para chegar. Você volta também? Em algum momento você estará de volta no Cobcast? Só me convidar, tô sempre disposto. Então, muito obrigado também, Valtinho, pela sua presença. Valeu, Fabrício. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais essa edição do Cobcast, seja no Spotify, seja no YouTube do Time Brasil ou no site do Cob. Muito obrigado. Fiquem ligados. A cada 15 dias, uma nova edição aqui do Cobcast. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.